Oi pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. É um livro que fala sobre tecnologia, mas o autor trouxe a leitura de uma forma bem tranquila, então não precisa o leitor ou a leitora ficar preocupado em termos técnicos, que se tem que ter um pré-saber, né? Um pré-conhecimento para poder ler essa obra aqui. Não, a proposta do livro não é essa. Então mesmo quem for leigo mesmo em tecnologia, vai conseguir entender, né? O texto é bem fluido, diagramação fantástica, uma leitura muito agradável, que trata de um tema, né, que é a tecnologia, que é mediadora de tudo na vida contemporânea, né? Então ele vai contar aí, vai fazer uma introdução, um histórico que o homem sempre foi fascinado em criar um ser que pudesse pensar igual a ele, né? Então ele traz aqui até, nessa parte introdutória, vamos dizer assim, né? Ele fala que o mais famoso deles aparece na saga de Jazão e os Argonautas, como Talos, o guerreiro de bronze que protege a ilha de Creta. Então para quem assistiu o filme, vai se lembrar dessa figura de forma humana, né? Um gigante, que agia como um ser humano mesmo, né, protegendo a ilha. Então ele conta que desde os primórdios o homem é fascinado por isso. E eu trouxe aqui, vocês vão ver ao fundo, e ele fala muito isso ao final, quando ele traz uma série de autores, cientistas, físicos e profissionais do futuro, que ele trata de duas grandes obras, né, ele fala de mais outras, né, mas aqui no caso eu trouxe duas, que é o 2001 Odisseia no Espaço, onde ele fala do conflito, né, trata mais do computador, do HAL 9000, que um conflito na programação faz com que ele se volte contra a tripulação. E a outra obra é a do Isaac Asimov, aí sim ele vai mais para robôs, né, fala mais de robôs, até cria aquelas 3 leis da robótica, que é: um robô nunca deve fazer mal a um ser humano, nem pela ação ou pela inação. A segunda lei, o robô deve sempre obedecer aos humanos, né? Exceto se contraria a primeira lei. E a terceira lei, o robô tem que se autopreservar desde que não entre em conflito com a primeira e segunda lei, né? Então, mesmo em termos de ficção, esses escritores e outros estudiosos já vinham construindo, de certa forma, né, grosso modo falando, as bases para controlar a inteligência artificial. É interessante observar isso, que parece que primeiro, né, teve a ideia para depois trazê-la para o concreto, né? Eu trouxe aqui também, o livro não traz isso, mas um CD aqui, que lembra bem, né, o livro, né, de um grupo alemão de música eletrônica, que aqui fez um tema, né, um single com 4 versões, é um tema para uma feira de tecnologia na Alemanha, há mais de 20 anos atrás, e que ele já comungava, né, homem, natureza e tecnologia. Então a capa do livro aqui, por sinal belíssima, me fez recordar esse CD aí. Mas vamos lá. O autor, ele coloca para o leitor e para a leitora a diferença entre computador, inteligência artificial, aprendizado de máquina. Eu vou ler para vocês aqui, que fica mais claro o que ele fala, né? Então vamos lá. Eu falo isso porque muitas das vezes o leitor e a leitora confunde inteligência artificial com o computador, né? Com atividades que o computador consegue executar. Não necessariamente é inteligência artificial. E depois, mais à frente, o próprio autor do livro aqui, ele distingue bem inteligência artificial geral, inteligência artificial estrita. Então vamos contar aqui. Então vamos lá. Não há por que usar técnicas de inteligência artificial para calcular médias ou medianas, uma vez que a linguagem de computador consegue fazer isso automaticamente. Um exemplo aí seria até a planilha do Excel, né?
Então não exige inteligência artificial, exige sim, como está falando aqui, a linguagem de computador. Segue ainda. A análise com inteligência artificial depende de volumes muito maiores de dados do que os humanos conseguem compreender. Isso normalmente significa pelo menos milhões, muitas vezes bilhões ou mais. A inteligência artificial usa lógica e dados mais sofisticados. Eu gostaria de dizer que a leitura desse livro é muito legal para ver o quão complexo é certas atividades que certas máquinas desenvolvem, aspirador, robô, ou mesmo os carros inteligentes, uma imagem. Então, quando o computador vai interpretar, a máquina vai interpretar uma imagem, cada pixel ele é transformado em números. Então, para você comparar a imagem com outra imagem, né, que o computador faz isso, você imagina o quanto de informações, de dados são necessários, leitor e leitora, para você chegar na imagem que você quer. E isso é muito complexo, é o que ele coloca aqui, né? Então, por exemplo, a busca probabilidade de uma fraude no uso do cartão de crédito, né? No cartão de crédito através da descoberta de transações fora de padrões anteriores. Então aí sim, a inteligência artificial vai se fazer necessária, ela vai analisar milhões, ou como o próprio livro diz, bilhões de informações, para saber se o cartão, um exemplo, a pessoa mora em determinada localidade, se de repente ele faz uma compra em outra localidade, se isso foge do padrão do proprietário do cartão de crédito. Se fugir, ele já alerta a operadora. Então isso sim exige uma quantidade de dados muito maiores. Então ele traz essa diferença quando é inteligência artificial, quando é as propriedades da própria máquina, como ele fala aqui, linguagem de computador, né? E isso se faz importante colocar, e o leitor e a leitora passa a ter uma visão muito maior, muito mais abrangente do que seja inteligência artificial. Então, por exemplo, a indústria de alimentos, em que máquinas, né, ou carros autônomos já fazem o transporte das mercadorias, máquinas conversando entre si. Então, tudo isso é inteligência artificial. E ele traz isso aqui. É uma leitura muito interessante, como eu disse. Então, de repente, estamos usando aí celular, GPS, e não nos damos conta o quão difícil e demorado, até isso exigiu muito estudo para chegar a usar esses dispositivos, essas ferramentas que a gente usa quase sem perceber. Então eu digo que o leitor e a leitora vai assim, ter outros olhos para a inteligência artificial. Ao final também ele traz uns dilemas, né, uso de agências reguladoras para regular mesmo a inteligência artificial, para que ela seja utilizada somente para o bem. Ele traz o exemplo de soldados robôs. E ele coloca também que não é uma questão simples, né, porque até em relação ao meio ambiente e à tecnologia nuclear, não chega a um consenso, né? Não vai ser a inteligência artificial que vai chegar a esse consenso de forma rápida, né? Mas ele fala que são questões que suscitam, né? O livro traz isso aqui, é questão de se pensar, né? Então aí uma leitura muito rica, gostei muito de ter lido, li de uma tacada só, é um livro muito gostoso. Tá aí, Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina.